Paz, Senhor, igreja. Paz, Senhor, igreja. Amém. Amém. E é só quarta-feira, hein? Vocês estão bem? Então tá bom. E por falar em descanso, né? Vamos abrir a palavra no livro de Marcos, capítulo 4, verso 35. Por favor. Estou lendo a NVI, tá? Ah, temos amigos novos. Tudo bem? Bem-vindos. Sintam-se abraçados. Obrigada, Nê. Todo mundo achou? Tem a cola, né? Vamos lá. É um texto bem conhecido, né? Então, o título dele é Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Cadê? Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Jeito legal de acordar, né? Alguém? E aí, meu, você não está vendo não que a gente vai morrer? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então Jesus perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Bem, esse texto aqui, ele é um texto muito conhecido, acho que da maioria de nós, né? Se não de todos nós. Jesus, ele acalma a tempestade. Então, a história diz o quê? A galera pegou Jesus. Não, Jesus fala assim: ó, vamos atravessar para o outro lado? Que outro lado? Do Mar da Galileia. E é depois desse evento, desse milagre, que Jesus liberta o endemoniado gadareno, né? E Jesus entrou no barco, e aqui fala o quê? Eles colocaram Jesus no barco, aliás, do jeito que ele estava, ou seja, não foi preparar um monte de coisa, tal, simplesmente foram. Um detalhe que no livro de Marcos tem, que nos outros dois evangelhos não tem, é que não tinha só o barco de Jesus indo para lá, tinham outras embarcações junto. Jesus foi fazer o quê? O que eu gosto de fazer muito, deitar e dormir, né? E os discípulos, pescadores, né? Não todos, mas a maioria, pescadores estavam lá conduzindo o barco, tudo, né? Com todo o seu conhecimento, né? Com toda a sua expertise, mas aí vem algo que tira eles da zona de conforto deles, da zona de conhecimento deles, da zona de controle deles, né? E começou o vendaval, começou uma tempestade. Nos 3 evangelhos vai falar que o barco começou a se encher, tem um dos evangelhos que vai falar que ele ficou inundado, ou seja, de água até, sabe Deus aonde, até aqui, não sei. Mas Jesus continuou dormindo. Pergunta: vocês acham que Jesus estava dormindo a seco? Nunca parei para pensar nisso também, parei para pensar nisso hoje. Se o barco estava sendo inundado, Jesus estava sendo molhado também. E ele continuou pleno, calmo, sereno e tranquilo, dormindo. E eles começaram a ficar apavorados. Eu, graças a Deus, eu nunca estive em nenhuma embarcação com tempestade, nem de boinha, piorou na tempestade. Mas a gente assiste muito filme. Se alguém já passou por isso aqui, guerreiro você. A gente assiste muito filme. Eu ia ficar apavorada se a água estivesse na canela, né? Não tem estabilidade. Imagina, você olha para todo lado, só tem água, breu, porque era noite, breu e mais nada. E eles vão lá e eles acordam Jesus de uma forma muito delicada, né? Todo mundo aqui é filho, né? Então já passou
maravilhosa experiência de ser acordado assim, né? Levanta! E abre a janela, a luz na cara, e você fala, poxa vida, né? E a mãe falando assim, já são 5 horas da manhã, você está atrasado, né? Você vai ver 4 da manhã, e ela está falando que você está atrasado, e você podia acordar às 6, né? Dá muita raiva. Imagina, eles chegaram em Jesus e acordaram, vai! Você não está vendo que a gente vai morrer? Você não está se importando que a gente morre? Que nós vamos morrer? Você não se importa com isso? Jesus, você não se importa que a gente morra? Quantas vezes no barco da nossa vida a gente vira para Jesus, para Deus e fala, olha a situação que eu estou passando, o Senhor não está vendo? Às vezes a gente olha para os discípulos aqui e fala, poxa vida, Jesus estava lá, como é que eles têm coragem de falar isso? Qual é a diferença? Para a vida que nós temos, Ele está aqui, através do Espírito Santo, a gente não está sozinho, Ele falou que a gente não ia ficar sozinho, e a gente vira para Ele e fala, Jesus, o Senhor não está vendo? Jesus, o Senhor não se importa? A minha dor, a dor do meu marido, a dor da minha mãe, a dor do meu filho, qual é a tempestade que a gente tem passado, que a gente está falando para Jesus, o Senhor não está se importando, a gente está vendo que Ele está com a gente, mas a gente acha que Ele está alheio só porque Ele não está correndo de um lado para o outro como nós fazemos. Porque Ele continua pleno, soberano e controlando todas as coisas. Né? São perguntas. E aí, a gente também... várias vezes eu li esse texto e já ouvi pregações e tudo... E eu fico pensando, como é que Jesus teve a capacidade de dormir? Senhor, o Senhor fala na tua palavra que o Senhor não dorme. Né? Aqui era o homem, Jesus. 100% homem. Sem deixar de ser 100% Deus. Mas como 100% homem, ele não ficava roubando, né? Usando os poderes divinos dele para poder se safar de alguma situação. Ele estava vivendo, experimentando aquilo que ele estava deixando de exemplo para nós. Que nós podemos, como seres humanos, confiar completamente em Deus. Saber que Ele cura, que é Ele quem opera. Ainda no meio da nossa fragilidade, mesmo sendo pecadores, mas lavados e remidos pelo sangue de Jesus... A gente consegue passar por diversas situações, porque desde que a gente tenha um relacionamento com Deus, assim como Jesus, homem, teve. Então ele estava dando um exemplo para nós que, mesmo sendo 100% homem, ele podia deitar a cabeça no travesseiro de um barco que estava sendo inundado, chacoalhando para dedéu, né? E ele podia descansar. Então ele acorda, né? E aí o pessoal, ele acorda e fala, né, para o mar, o vento, aquieta-se, acalme-se. Esse aquieta-se, aquieta-te do Senhor é literalmente, cala a boca. Ele falou para a tempestade, cala a boca, chega, deu. E tudo se acalmou. E a palavra aqui em Marcos vai usar, fez grande bonança. Aí tem um outro detalhe, que eu também até hoje não tinha me atentado, até começar a estudar esse texto. Quando fala lá no comecinho do texto de Marcos, que não era só a embarcação de Jesus que estava lá, se eles, discípulos que estavam com Jesus no barco, estavam desse jeito, a tempestade só foi para eles? E as outras embarcações? Que não tinham Jesus dormindo lá. Eles estavam só seguindo. Estava todo mundo literalmente no mesmo barco, só que em barquinhos diferentes. Entende? Muitas vezes, as tempestades que nós passamos e que nós não estamos sozinhos, elas vão servir para que outros mares, outras embarcações, também desfrutem da grande bonança que o Senhor traz quando Ele fala para nós, na nossa vida, na tempestade que a gente está passando. Chega, parou, cala a boca, tempestade. E detalhe, Jesus ele vai, depois que ele resolve toda a situação, ele vira para os discípulos e ele faz 2 perguntas. A primeira, por que vocês estão com tanto medo? E essa pergunta é para mim e para você hoje. Essa é a primeira pergunta. Por que vocês estão com tanto medo? Qual é o medo que tem tirado o sono
o nosso sono? Qual é o medo que tem feito a gente ficar correndo de um lado para o outro na embarcação e nem se dando conta que Jesus está lá, continua lá, mostrando o exemplo, dando o exemplo de que pode ficar tudo tranquilo porque Ele está lá. Então, Flávio, qual é seu medo? Por que você está com tanto medo? Kátia, por que você está com tanto medo? Rê, Ana, Valdir, Bruno, todos nós. É a conta? É dinheiro? É a falta do dinheiro? É alguma doença que parece incurável? A gente viu o testemunho aqui da irmã Celina. Cecília, Celina é a criança, desculpa, foi mal. E eu chamo ela de Cecília. Que coisa maravilhosa. A Lu gerou bebê, que corre aqui para Dedéu. O Léo e a Lívia estão vivendo a vida no ventre novamente. E está crescendo, está sadia. O nosso pastor ressuscitou dos mortos. Eu tinha uma trombose cerebral e eu estou aqui. O que é impossível para Deus? Qual é o medo? O medo de como nós vamos ser olhados diante de um diagnóstico? A medicina, a doença, um transtorno, ele não define quem nós somos. Quem define quem nós somos é Jesus, Deus, é a filiação que nós temos através de Cristo. Não é um diagnóstico. Diagnóstico não é um ponto final. Ele é uma vírgula. Para a gente ressignificar a nossa vida, para que o nome do Senhor seja glorificado e outras pessoas sejam alcançadas também. E possam viver essa grande bonança no mar. Porque Jesus traz isso. É a falta de alimento? É a falta de alguma coisa que a gente gostaria de ter? A gente, quando estava fora, no último país que a gente esteve, na Eurásia, a gente, por um mês, nós passamos frio. E, gente, não é frio assim, tô com frio. Não, foi passar frio mesmo, de sentir dor no corpo, de ficar encolhido, rígido. E a gente não tinha dinheiro para comprar as roupas adequadas para o frio que a gente estava passando. A gente tinha um casaquinho daqui, né? Então, não adianta nada. E, sem falar nada para ninguém, a gente recebeu uma oferta. E a gente comprou as roupas de frio, sobrou, a gente pôde comprar mala. E, recentemente, a gente ouviu um testemunho igual. Não a respeito do frio, mas a respeito do suprimento de Deus. De Deus falar assim, vai e escolhe. Ele não dá apenas o que a gente necessita. Ele vai além, porque Ele é Pai. Ele mima a gente. Então, qual é o medo? Medo de andar descalço? Medo de ficar sem um teto? Medo da família não se converter? Medo daqueles que estão afastados do Senhor e a gente está vendo que está indo para o inferno? Se nós servimos aquele que venceu a morte, foi até o inferno, tirou a chave do inferno das mãos de Satanás. Ele tem o controle sobre tudo e sobre todos. Nós servimos a esse Deus. Nós não servimos um Deus morto. Nós servimos um Deus vivo, que ainda que esteja em silêncio, aparentemente dormindo, continua tendo o poder e a autoridade para falar, até aqui, chega. Cala a boca, vento. Cala a boca, tempestade. Chega. Agora é o meu poder que vai se manifestar. E eu vou ser glorificado. O Senhor, Ele continua sendo bom. Ele continua no controle de todas as coisas. A Rê fala muito isso, que Deus, Ele não desperdiça nada, nem sofrimento. Tudo é por Ele, para a glória dEle. Ele não perde o controle de nada. E a segunda pergunta que Jesus faz é, ainda não tem fé? Quando eu lia esse texto antes, eu sempre imaginava Jesus, acalmando tudo. Chega! Minha mãe, sabe? Chega! E fala o nome completo, né, de todo mundo. E virando para eles, poxa!
Vocês têm pouca fé, que outras, né, nos outros evangelhos falam assim, homens de pouca fé. Como se ele estivesse muito bravo, assim, indo para cima e assustando todo mundo, né? E eles ficam tipo, e agora? Quem é esse aí, meu? Não, lembrem-se que ele é amor. E até na exortação de Deus, há amor. A gente brincava muito, né? Quando Deus dava bronca na gente, assim, ela falava, tá bom, Senhor, briga mais, porque a gente se sente amado, protegido. Então não foi nesse sentido, escuta aqui, vocês estão andando comigo há tanto tempo e não sabem quem eu sou? Poxa vida, não tem fé ainda? Não. Ele virou e falou, por que vocês estão com medo? Cara, por que vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não têm fé? E a resposta deles, sabe qual foi? Eles começaram a virar entre eles e começaram a perguntar. Tipo, eles não responderam Jesus. Eles estavam apavorados. Quando a gente está apavorado, a gente só fala. Né? Quando a gente está preocupado, a gente só fala e quer gastar aquele problema e fala para um, fala para outro e sai falando, fica com a cabeça cheia, não dorme, não descansa, fica andando que nem uma barata tonta, vai lavar o banheiro e assim por diante, né? E não ouve o que Deus está falando. Talvez nem preste atenção no que Ele está fazendo. E aí, se a gente acha mais pessoas que tenham problemas semelhantes, ou também está, né, passando por alguma situação, fica aquela troca de tempestades, né? Ah, minha tempestade está assim, a sua, a minha está desse jeito. Aí a minha já passou desse nível, já virou tsunami, não é mais tem tempestade. E assim vai. E Jesus está lá falando, vocês ainda não têm fé? Ele estava chamando a atenção para a pergunta que eles fizeram entre eles. Quem é esse que até o mar ouve a sua voz e se cala? Que o vento para. Quem é esse? Eles estavam olhando para Jesus ali, na frente deles, fez o milagre, continuou no barco, e eles estão aqui. Quem é esse cara, meu? Olha só, estava tudo desse jeito. E Jesus está lá. Há 2 domingos, né, o pastor André falou, ele citou o exemplo de Maria, né, dela caminhando com Jesus e ela esqueceu Jesus, acostumou. Era essa situação também, estava lá o tempo inteiro. Mas aí tem um porquê dessa pergunta dos discípulos. Vamos abrir lá em Salmos 107, versículo 23. Deixa eu pôr meu olho. Já tem a cola? Já. Fizeram-se ao mar em navios, para negócios na imersão das águas, e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval, que levantava as ondas. Subiam aos céus e desciam aos abismos, diante de tal perigo. Perderam a coragem. É o barco isso, gente. Cambaleavam tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Eles tiveram que dar de cara com a falta do controle próprio. Era o que já tinha fugido do controle e do conhecimento que eles tinham. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu, o 29, reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Que eles deem graças ao Senhor, por seu amor leal e por suas maravilhas, em favor dos homens. Que o exaltem na assembleia do povo e o louvem na reunião dos líderes. Essa pergunta deles tem um motivo. Embora eles não estivessem prestando atenção em quem estava na frente deles, ao mesmo tempo, imagina, eles bugaram. Quem é esse? Porque eles liam salmos. Eles cresceram ouvindo essas coisas. Peraí, a gente ouviu falar do Deus que Ele acalma a tempestade e faz tudo virar uma brisa. Quem é esse? Esse é aquele? Imagina, começou a cair a ficha. Talvez, não é certeza, isso é achismo meu, talvez o pavor deles também esteja aí. A gente está diante daquele que criou todas as coisas.
O texto de Isaías 40, 12 até o 15, vai dizer a respeito de Deus medindo o mar na concha da mão. Grande, né? E vai falando como ele separou um punhado de terra para criar terra, que as nações são como farelo que cai na balança de medida. Quando eu era pequena, minha mãe, ela comprava bastante coisa a granel, lá perto de casa. Eu rindo da minha idade. E quando ela comprava farinha, aveia, essas coisas, a moça colocava na balança um tanto, ia completando, ia caindo aquele farelo em volta. Quem é da minha época vai lembrar, acho que disso, né? Vai caindo aquele farelo em volta. É assim que Deus vê as nações. Entende o olhar de Deus? Só que o farelo da balança, ele é para jogar fora. As nações não, elas pertencem a Deus. Ele criou cada uma delas. Ele criou cada um de nós. E nessa balança ele vai e junta. E ele tem como povo dele. Eu e você somos povo do Senhor. Mais do que isso, somos filhos dele. Nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus por conta de Jesus, pelo conhecimento que nós temos em Cristo. Então, esse Deus grandão, que mediu a água do mar, dos oceanos, na palma da mão, é o mesmo Deus que hoje fala para mim e para você. Você está na palma da minha mão. Qual é o seu medo? Não tem por que temer. Jesus, ele é poderoso para fazer o que ele quiser, no tempo que ele quiser, da forma que ele quiser, para que o nome dele seja glorificado. Aqui nos Salmos vai falar isso, que o nome do Senhor é glorificado, de tamanha alegria que as pessoas têm. E elas vão sair falando na assembleia, na reunião dos santos, na conversa, na nossa caminhada. Igual foi com os barcos, não tem a ver só com o nosso barquinho. Tem a ver com o barquinho do vizinho, do nosso lado, da frente, da faculdade, do trabalho. Para encerrar, por que Jesus consegue, entre aspas, acalmar o mar e o vento? Primeiro porque ele é Deus. Lá em Salmos está mostrando isso. Quem é esse? É o próprio Deus. E lá em Colossenses 1, 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, a exemplo de Cristo, a gente pode descansar. Hoje ele está convidando a gente a deitar lá junto com ele, falar, vem para cá, descansa, deita no colo do Pai. Porque aquele que criou todas as coisas tem poder e autoridade para ordenar o que ele quiser para todas as coisas. Ele tem o poder de falar, câncer, chega, não multiplica mais. Ele tem poder e autoridade para falar, cessa a situação, a miséria na sua casa. A partir de hoje você vai ter prosperidade, abundância para dar. Ele tem poder e autoridade para falar, Satanás, até aqui você tocou nessa vida, chega, ele é meu, e resgatar. O mais perdido que você imaginar, na cabeça tem uma lista, em ordem alfabética. Ele tem poder e autoridade. Ele fez comigo. Teve um momento na minha vida que ele falou, chega, por esse caminho você não vai andar mais, você é minha. E ele começou a apertar. E eu comecei a ter saudade dele. E hoje eu estou aqui. Do que nós temos medo? Ainda falta fé? Que a nossa resposta ao Senhor a essas duas perguntas seja, eu tenho medo disso, disso, disso. Mas eu quero crer e confiar que o Senhor continua tendo o poder e a autoridade para fazer qualquer coisa se calar.
inclusive a minha ansiedade, inclusive a minha preocupação, inclusive o meu medo, inclusive a minha vontade de dominar tudo, de controlar tudo. Isso consome a gente querer controlar tudo. Consome, faz mal. Que nessa noite a gente possa entregar o controle na mão do Senhor, crendo e confiando e descansando que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua com poder e autoridade para fazer o que Ele bem entende e que Ele ama a gente com amor incomparável, incondicional. Nada do que a gente faça faz Ele nos amar mais ou menos. Isso é a garantia. Essa é a garantia. Ele nos libertou da morte, Ele nos libertou do pecado e Ele vai nos livrar da tempestade que a gente estiver passando. Amém? Deus abençoe.